Mas ele pode ser feito em qualquer idade, vai muito além de ser apenas um exame de imagem. Seus resultados são fundamentais para guiar a atuação de médicos e não só dos cardiologistas. Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto hoje é a doutora Luísa Lovise, cardiologista, especialista em ecocardiografia e que faz parte do corpo clínico do Monte Sinai. Doutora Luísa, um prazer enorme receber você aqui, bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade em nos atender também. Não, imagina. Vamos lá. O ecocardiograma seria considerado assim um exame complementar a outros exames de rotina para dentre os mais conhecidos, não? Sim, claro. Bom, primeiramente, bom dia, né? Obrigada pela oportunidade de falar de um exame que eu faço com regularidade e que eu adoro, né? É o seu trabalho diário, praticamente. É meu trabalho diário, na verdade. Mas sim, né? O ecocardiograma, eu acredito que o mais conhecido é o eletro, né? Aquele que nós fazemos em consultório. Exatamente. Porém, o ecocardiograma, ele faz parte hoje dos exames mais iniciais dentro da cardiologia, né? Eu gosto de explicar o ecocardiograma como o ultrassom do coração. Certo. Então, através dele e de suas modalidades, né, o transtorácico, o transesofágico, o ecocardiograma de estresse e novas tecnologias que hoje agregam também ao nosso exame, né, que é o estrem cardíaco, o eco 3D, nós conseguimos informações sobre como está o seu coração aí dentro do seu tórax. Entendo. Então, eu falo que assim, imagina, eu consigo ver principalmente tamanho, função, como que o coração contrai, como que o coração relaxa, né? As válvulas, tem alguma repercussão valvar, alguma coisa, então a gente consegue com ele uma avaliação muito completa do coração. Bom, você vê tudo que o seu coraçãozinho tá mostrando. E, digamos, o que é mais comum detectar no ecocardiograma que exija alguma intervenção ou algum tratamento mais específico? No mundo de hoje, porque a gente sabe que o comportamento do cidadão interfere muito. Muito. Né? E principalmente no coração, que é o coração é um dos problemas maiores que a população vive. Né? Na verdade, é o maior. É o maior, né? É o que mais mata hoje. É o que mais mata, são né? as doenças cardíacas. Né? Sim. E cada vez afetando mais jovens, né, doutora? Muito jovens, né? O nosso estilo de vida, né? Muitas vezes uso de substâncias também, a gente acaba indo por um lado aí que o coração é muito afetado. O que é mais comum na detecção quando você faz o ecocardiograma? O que é mais comum vocês detectarem assim de anormalidade hoje? Bom, na verdade depende. Eu falo que essa pergunta é um pouco mais complicada porque depende. Todo exame complementar, ele vai, na verdade, partir do que o paciente me passou. Então, através da anamnese e exame físico, eu vou esperar um resultado daquele coração. E eu vou ver, aquele coração está compatível com aquele paciente? Né? Então, eu falo que é o seguinte, por exemplo, você foi no consultório e relatou um cansaço. Isso. Cansaço é muito comum, né? E existem várias causas. Então, a gente vai procurar uma causa cardiológica para esse cansaço. O coração é grande, o coração ele está funcionando bem, então ele contrai bem, ele relaxa bem, e a partir daí eu vou ver se está batendo, né? Então, assim, com o que você está me passando, isso está compatível com o seu quadro? Não. Será que é um cansaço do coração ou é de outra coisa? Então, a gente acaba, né, guiando um pouco. Eu falo que o ecocardiograma, ele é um exame para uma avaliação inicial, né? Mas que ele acaba guiando muito o médico cardiologista e o não cardiologista para a gente continuar a investigação da queixa do paciente do consultório. Por exemplo, fadiga. Doutor, eu tenho andado com muita fadiga, alguma coisa assim, Aí vocês recomendam, por exemplo, um exame... Você falou exames o exame físico, né? Sim, o exame Esteira, físico. Resistência e tudo mais. Sim. A partir daí é que vocês vão encaminhar, determinar ou não um ecocardiograma, um exame mais detalhado. O eco, na verdade, no próprio consultório, antes do exame da esteira, a gente já pode até indicar. Sim. O exame físico que eu falo é muito o exame físico do consultório. Você tem sopro? Você tem alguma alteração na ausculta cardíaca que me faça entender que você precise de um ecocardiograma? Ou você já tenha uma doença, por exemplo, uma hipertensão que é muito comum na população? Essa hipertensão, ela é de longa data? Ela já gerou alguma alteração no seu coração?
Entendo. Então, o eco, ele entra aí para ajudar, para guiar e muitas vezes para modificar a terapia, né? Tudo isso. Quer dizer, ele tem essa função terapêutica, então. Tem. Diagnóstica, terapêutica. A gente, com o ecocardiograma, a gente consegue dar um ecocardiograma bem feito, dá muitas informações para o paciente, né? Para o médico daquele paciente, para ele conseguir fazer diagnósticos, guiar terapêuticas e muitas vezes também, assim, a partir daí, outros exames vão ser necessários. Será que a gente vai guiar outras coisas? Sim. Então, ele é o exame inicial mesmo, para a partir daí a gente identificar e ver o que mais precisa, né? E como disse aqui em cima no texto, aqui na introdução, não é só... A gente pensa que é só para certa idade, só depois que tiver mais velhinho e tal, não sei o quê. Não. Ele não só pode, como deve ser feito também bebês, gestantes, em qualquer idade. Sim. Eu falo que, assim, nesse binômio, né, gestante, feto, o ecocardiograma, ele ajuda nos dois. Algumas patologias cardíacas, elas aparecem com sinais e sintomas na gestação. Na gestação. Então, ali, ele entra, na verdade, para ajudar a mãe, né, para ver se você realmente tem alguma patologia naquele coração. Porém, como é um ultrassom, né, é um exame que ele é seguro para o feto. Então, se for identificado alguma alteração, né, durante essa gestação da mãe, né, a gente pode fazer a solicitação do ecocardiograma fetal para avaliar o coração do feto. E a partir daí, a gente vai identificar, olha, se tem alguma alteração, talvez seja necessário o parto ser em um local que tenha uma segurança maior para aquele bebê. Então, eu falo que não é só, né, o paciente idoso, não é só o cardiopata. O bebê também pode se beneficiar da segurança que o ecocardiograma pode trazer. Muito interessante isso. Vocês também atuam em procedimentos cirúrgicos, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente como é feito e qual o seu papel nesses casos. Bom, dentro da sala de cirurgia, né, a gente fala que hoje em dia a cardiologia ela está cada vez menos invasiva. A tecnologia tá uma maravilha para isso, né, doutora? A tecnologia tá incrível, Nossa. né? Então, assim, com essa menor invasão, né, a gente acaba entrando como se fosse um guia, né? Em muitos procedimentos, o ecocardiograma, ele consegue identificar onde está um catéter, né? Para onde que ele vai, qual que vai ser o movimento que vai ajudar, às vezes até na liberação de dispositivos. Então, o ecocardiograma, ele ajuda desde o na identificação de problemas, né? Dentro ali da cirurgia, né, dentro do procedimento, a gente também ajuda. E também, assim, como ficou esse resultado, né? Foi um dispositivo que foi colocado em alguma válvula? Como está esse resultado, né? Ficou legal? Ficou bom? Precisa de mais uma nova abordagem, né? Então, a gente entra ele também. E caso, né, aconteça alguma complicação do procedimento, o ecocardiografista estando na sala, ele identifica mais rapidamente. Na hora, no ato, para gerar uma maior segurança, né, para o paciente e também para o médico que está fazendo o procedimento. Essa tecnologia aí que está... Aliás, a maioria dos médicos intervencionistas ou cirurgiões que chegam aqui falam isso. Muito menos invasivo. Hoje está muito mais tranquilo de fazer. Essas cirurgias são muito mais fáceis. Mas eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. Eu me lembro que há bem pouco tempo, né, o cidadão que era cardiopata, tinha uma doença cardíaca, nossa, vou ter que viver com isso, tomar remédio a vida inteira. Hoje a tecnologia possibilita também a recuperação de vários problemas cardiológicos no cidadão que possam torná-lo a levar uma vida normal, por exemplo? Sim, eu falo que assim, constantemente, né, quando eu vou fazer algum exame, o paciente, e aí, como é que tá meu coração? Pois é. Bom, vamos supor que você sofreu um infarto. Olha, tá com uma alteração aqui. Mas e aí, doutor, eu vou poder fazer minha atividade física que eu tanto gosto? Claro, hoje em dia a gente tem segurança, existe reabilitação cardíaca, existe todo um preparo para esse paciente, a gente consegue avaliar se esse coração consegue aguentar mesmo, né? Fazer um exercício físico. Sim. Então, com essa gama que nós temos hoje de exames, a gente geralmente faz uma avaliação individual, né? Olha se esse coração está preparado, se ele aguenta. E ele aguentando, tomar os remédios, seguir as orientações
e muitas vezes levar uma vida normal mesmo. Doutora Luísa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente deixar bem claro para o cidadão que está nos ouvindo. Qual é o primeiro sinal que um coração comprometido ou com algum problema, ou que possa dar algum problema, dá ou desperta no cidadão, na pessoa, para que ele, está na hora de procurar um cardiologista? Bom, eu falo que, na verdade, não é só quando o coração dá sinal que nós temos que procurar um cardiologista. Nós temos que fazer exames regularmente. Exatamente. Mas vamos dizer que os homens não fazem isso. Vamos supor que os homens não façam, né? Vamos supor que os homens não façam. Bom, eu falo que assim, o coração dá sinais, sim, né? Os principais sinais que o coração dá, geralmente, é um cansaço, né? Que é muito comum. A dor. Muita gente ignora, né? Mas mesmo? a dor torácica é uma dor é um dos sinais que o coração dá. E às vezes aquela arritmia, aquele coraçãozinho fora do ritmo, eu diria que eu acho que talvez sejam os 3 sinais principais. É claro que existem outros. Sim, né? sim, mas esses são... Mas esses seriam, acho que, os mais comuns aqui, que mais levam o paciente ao consultório do cardiologista hoje. Tá. Né? É mais comum em mulheres ou em homens, doutora? A doença cardiovascular, eu falo que depende da idade do paciente, né? Tá. A gente fala que até uma certa idade ela é mais comum, né? Nos homens, a mulher após a menopausa, ela vai igualando o risco cardiovascular junto do homem, né? E é verdade ou é mito que um infarto na mulher costuma ser mais fatal do que no homem? Então, eu acho que depende também. Eu falo que na cada caso cardiologia é um caso, é muito né? difícil a gente falar Precisar, assim, é verdade ou é mito. Porém, o coração da mulher, geralmente, as coronárias são um pouco mais finas, é um coração um pouco menor, né? Mas a mulher, geralmente, ela infarta um pouco mais com o avançar da idade, enquanto o homem também geralmente infarta um pouco mais jovem. Mas não tem uma resposta. É verdade ou é mito? Depende. Depende do caso. Cada caso é um caso, Cada caso né, é um doutora? caso. O que seria, assim, aquele grande alerta para quem está nos ouvindo que não faz os seus exames periodicamente? Eu costumo dizer, eu gosto sempre de falar isso aqui, doutora, às vezes é repetitivo, mas é para alertar principalmente os homens. Eu descobri um câncer de próstata através de um exame cardíaco, através de um procedimento de check-up com um cardiologista. Que os meus exames estavam, ele ainda falou assim para mim, seus exames estão ótimos, tá? Só que o seu PSA está muito... Esse não está bom. Esse não está bom. Você devia procurar um urologista. E procurei, constatou. Quer dizer, se eu não tivesse ido no cardiologista, eu não iria no urologista, porque eu não estava sentindo absolutamente nada. Sim. Então, descobriu-se a partir disso. Eu sou grato a ele, viramos amigos por causa disso. Foi você que descobriu. Não, com então, certeza. Fiz a cirurgia, não tenho sequela nenhuma, não teve problema nenhum, nem químio eu precisei fazer, absolutamente nada. Por quê? Exames preventivos. Isso. Check-up. Esse é o grande recado para a população? Eu acredito que sim. Tá, eu acho que assim, você sabe qual que é a sua pressão? Você sabe o seu colesterol? Você sabe como anda o seu coração? Porque com o dia a dia, né, com a correria do dia a dia, a gente acaba ignorando muitos dos sinais cardiológicos, exatamente. Né? Porque o cansaço é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Tudo isso. A dor, às vezes, né, a gente exagera um pouquinho na academia, então acha que é isso. Aí vai. Mas eu acho que o recado mais importante é você já fez essa visita, você já fez essa avaliação, até para quem já está fazendo atividade física. Você fez essa avaliação antes de ir, né, antes de começar, você fez uma avaliação cardiológica. Eu acho que isso é o grande sinal. Você sabe sua pressão, você sabe sua frequência, você sabe como que você tá? Vai ao médico, né? Marque pelo menos eu uma acho que vez. não custa, né? Eu sei que a gente é meio chato às vezes, mas é necessário. Principalmente numa certa idade a gente tem síndrome de super-homem, né? Tem. Infelizmente. Principalmente os homens. Com certeza. Eu quero agradecer imensamente a doutora Luísa Lovise, cardiologista, especialista em ecocardiografia e que faz parte do corpo clínico do Hospital Monte Sinai. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela sua participação. Um prazer enorme ter você. Muito obrigada pelo espaço. Até a próxima. Até.
Transamérica 952. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional.